Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais uma recomendação de 5 jogos para substituir um jogo dito clássico, daqueles que toda a gente conhece e que se vão jogando muitas vezes por desconhecimento de todo tipo de jogos, ou então porque realmente preferem aquele. Mas eu duvido que se realmente tiverem acesso a outros jogos vão continuar a jogar este, que neste caso este é o Uno, que é um jogo muito conhecido que toda a gente jogou imenso. Eu joguei também muito quando era criança e até em adulto acompanhava muitas noites de amigos em que bebíamos uns copos e jogávamos Uno. Pronto, era uma coisa, às vezes até antes de sair à noite, era um hábito. Mas depois, felizmente, conhecemos outros tipos de jogos. Mas pronto, que jogos é que eu acho que podem substituir aqui o Uno, mantendo algo do seu tipo de jogo e do tipo de experiência que proporciona? Basicamente jogos de cartas, ou com coisas que se assemelham a cartas, em que nós temos alguma coisa, esse tipo de componentes, cartas ou outro tipo de peças na mão para gerir, fazemos interações rápidas entre os jogadores e que depois acaba quando algum dos jogadores atinge um certo objetivo. Pronto, mais ou menos este tipo de coisa, jogos que se jogam rápido, pequenos e acessíveis. Este foi mais ou menos o critério. Então, a primeira recomendação é o Rhino Hero, que acaba por ser, estão a ver aqui, cartas, e elas vão ser jogadas como o Uno, são cartas que nós jogamos a carta e ela faz um efeito, pode ser dar mais cartas aos outros ou colocá-lo numa situação difícil, inverter a ordem de ronda, essas coisas normalíssimas do Uno. No entanto, se vocês repararem, com as cartas vão ser os telhados deste edifício, portanto nós vamos estar continuamente a construir isto, sendo que vai ganhar o jogador que ficar primeiro sem cartas, ou então, caso isto caia, o jogador que tenha menos cartas na mão. E se bem que podem pôr também outras regras aqui diferentes também para conjugar isto. Este jogo é muito interessante porque mistura aqui então a tal experiência do Uno com o fator de destreza e da capacidade de construir, que é quase uma mistura do Jenga com o Uno, estão a ver? Mas aqui com realmente uma coisa hilariante, fácil, barata, pequena, e este supostamente é um jogo para crianças, mas que pode ser jogado por adultos de todas as idades e é sempre divertido e interessante e cria verdadeira tensão. Eu tenho jogado isto com crianças, mas também com muitos adultos e é sempre uma boa disposição a jogar isto. Portanto, Rhino Hero, grande jogo. E depois aqui, para juntar à festa, temos o nosso rinoceronte, o herói, que vai subindo, que é um peso, que vai destabilizando ou não também a própria torre de edifícios. Portanto, isto é muito interessante. Outra recomendação é o Cubirds, que é um jogo que eu joguei agora há pouco tempo. Foi trazido para Portugal pela Maldito Games, está traduzido para português, e eu participei nessa tradução também, na correção, portanto tenho de referir aqui isto. Mas experimentei o jogo, experimentei com a minha filha e gostei muito. Porquê? Tive a sensação de que era muito parecido com o Uno, porque basicamente o que nós estamos a fazer é temos cartas na mão e vamos tentar cumprir primeiro um objetivo. E os objetivos é 7 pássaros diferentes. As cartas são cartas de pássaros aqui neste formato cúbico, que é ter 7 pássaros diferentes ou então ter 2 grupos de 3. Mas isto é muito interessante porque no nosso turno nós jogamos uma carta à esquerda ou à direita e se conseguimos rodear aves com o mesmo tipo de aves de um lado e do outro, retiramos as que estão no centro e adicionamos ao nosso conjunto. Mas depois isto vai criar situações novas para os outros jogadores e vamos interagir com eles. Portanto, isto é uma forma muito, muito rápida de ter aqui um jogo de cartas que tem interesse, que pode ser jogado por crianças, que é transportável, embora a caixa até seja grande demais. Metade da caixa chega, até podem tirar da caixa as cartas e levar só as cartas. Qualquer superfície serve para fazer isto, nem é preciso muito grande, basta terem esta matriz de cartas disposta, é suficiente para jogar o jogo. E eu diria que é também um bom substituto aqui para o Uno, tendo experiências muito mais interessantes e menos aleatórias. Outro jogo também muito interessante é este, o Skull, em que basicamente cada jogador tem estes discos, mas acaba por ser uma forma de conseguir passar 2 vezes um objetivo. Quem conseguir fazer 2 vezes o objetivo de virar e voltar a virar a sua base, ganha o jogo. Basicamente é uma espécie de jogo de bluff e de apostas de quantas flores, as flores são representadas nas cartas que cada jogador tem ocultas, que são estes discos. São mais cartões do que cartas. Nestes cartões, e os jogadores vão estar a apostar e a fazer bluff para ver quantas flores é que conseguem virar de todas as que estão na mesa. Isto gera uma interação brutal entre os jogadores. É um jogo de bluff e com alguma estratégia, que vos vai obrigar a ter que ler os outros jogadores e perceber os seus comportamentos. E também se joga incrivelmente rápido e tem uma excelente qualidade. É bonito o jogo, com esta arte sul-americana ou da Mesoamérica também. Portanto, tem aqui este jogo que também é realmente muito interessante e acho que substitui perfeitamente o Uno e é um jogo até muito adequado para adultos porque vão entrar neste bluff, mas que as crianças também conseguem
jogar. Portanto, acho que uma recomendação também muito boa. Continuando nestes jogos também de bluff, tem aqui o Três Tigres, que é chamado, podemos dizer que é o jogo do desconfia, embora tenha aqui outras habilidades com as cartas. Também é jogado muito rápido. Vocês vão dispor as cartas, vão tentar fazer as sequências, vão tentar gastar as cartas, vão tentar fazer o máximo de pontos, e enquanto isso os outros podem desconfiar de vocês e colocar o vosso jogo a perder, porque vocês podiam ter sido uns grandes aldrabões. Portanto, tem mesmo este sentimento de usar as cartas, gastar as cartas, interagir com os outros, num jogo também rápido e transportável, e que tem aqui um elemento de bluff muito interessante, e que não é assim tão aleatório também como o Uno, e que depende também claro que depende das cartas que vocês têm, mas depende da vossa mestria como jogadores para conseguirem tirar o melhor partido disso. O jogo aqui de bluff rápido para toda a família. Por fim, a minha última recomendação é um jogo cooperativo, que é o Anabi, que está aqui até numa edição transportável, é uma edição francesa, mas isto existem edições em todo o tipo, eu já as vi à venda também em Portugal parecidas, que basicamente é um jogo de cartas, só que estão todos os jogadores a cooperar para tentar fazer o melhor resultado possível. Este jogo tem a grande particularidade, estão a ver as cartas ali, que quando nós temos as cartas, elas estão viradas para os outros jogadores. Nós não sabemos o que temos. Portanto, vamos ter que andar a dar pistas aos outros jogadores, e eles vão ter que confiar em nós e ter memória para construir a imagem mental do que têm na mão, para depois criarem as sequências de cor e de números coletivas, que é isso que vão dar os pontos de vitória. E basicamente vão ter vidas e ajudas, e quando esgotarem as vidas, perdem o jogo e vão somar e ver quantos pontos é que conseguiram fazer. É uma experiência única num jogo de cartas, que pode ser assim tão pequeno, transportável, e que vos vai dar outra sensação. E quando estão à procura de coisas que não sejam tão competitivas e destrutivas, aqui estão uma opção realmente interessante, e provavelmente vos dá experiências inesquecíveis, e demonstrar que os jogos de tabuleiro ou jogos de cartas neste tipo podem ser coisas muito diferentes daquilo que inicialmente poderiam ter imaginado. E pronto, ficam aqui estas 5 recomendações, que acho que são abrangentes, conseguem tocar vários públicos, mantendo algum daquilo que é as características do Uno, mas criando e proporcionando outro tipo de jogos diferentes, que também vão ter muita rejogabilidade e que provavelmente vão ser vossos companheiros de viagens, e quando têm tempo assim para uma coisa mais rápida, até para um evento social, de socialização, lá está, quando pudermos voltar a estar todos uns com os outros e com mais pessoas, estes jogos que eu referi vão ser seguramente bons jogos para fazer isto. Então fico também à espera das vossas sugestões. Provavelmente vou continuar a fazer mais vídeos e a acumular aqui mais jogos destas recomendações, mas logo se verá. Por enquanto, gostava de saber também a vossa opinião. Então adeus!